Shalom, queridos, graça e paz. Nós estamos indo para o terceiro vídeo do nosso estudo do livro de Cânticos, Cântico dos Cânticos, Shir Hashirim, em hebraico Shir Hashirim. E hoje nós estaremos falando sobre o versículo 5 do capítulo 1 ainda. Já temos 3 vídeos lá explicativos, uma introdução e 3 vídeos se aprofundando nesse livro Cântico dos Cânticos. Versículo 5 diz assim: Morena sou, ó filhas de Jerusalém, mais cobiçável, como as tendas de Quedar e como as cortinas de Salomão. Somente até aqui, queridos. Nós vamos extrair verdades lindas desse versículo, apenas esse versículo. Notem, ela diz: morena eu sou, ao mesmo tempo cobiçável, como as tendas de Quedar e como as cortinas de Salomão. Hoje nós vamos tentar extrair verdades práticas, simbólicas, pano de fundo histórico sobre Quedar, exatamente sobre a palavra Quedar. As cortinas de Salomão nós estaremos falando num estudo posterior, provavelmente o próximo estudo após esse. Então, nós notamos nesse versículo declarações antagônicas, sentidos opostos na declaração. Veja, morena eu sou, mas cobiçável, aprazível em algumas versões, como as tendas de Quedar e como as cortinas de Salomão. Nós vamos entender como essas expressões usadas por Sulamita, e aqui é necessário dizer que ela está falando a terceiros. É intrigante, nesse livro nós falamos na introdução inúmeras palavras de Sulamita aqui, ela está falando a terceiros, uma figura da igreja falando do seu noivo, no livro de Salomão, Shelomó, no hebraico, falando de Salomão a terceiros, falando da beleza do seu noivo e de si próprio, certo? Então vamos ver, vamos tentar extrair verdades aqui, Entendemos que são expressões antagônicas, nós vamos ver isso, que vamos entender então Quedar, as tendas de Quedar, Vamos extrair então aqui algum pano de fundo, É necessário entender que a tenda não tem local fixo. A tenda ela é armada e ela desarma, Daí ela está falando da temporalidade. Sulamita está falando da sua temporalidade, que ela é como as tendas de Quedar, As cortinas, pelo outro lado, ela é fixa. Sendo de Salomão, é uma cortina fixa que adorna o palácio do rei. Então, o que é estas tendas de Quedar? Vamos entender um pouco, ver um pouco sobre o pano de fundo. Quem é Quedar? Quedar, ele é um descendente de Abraão, porém ele não é descendente de Abraão em Isaque. Ele é descendente de Abraão em Ismael. Ismael, nós sabemos que é o primeiro filho de Abraão com sua escrava, com Agar. Quando Abraão faz aquela descida ao Egito e ele traz consigo o despojo ali, que ele acaba ganhando de dizer que Sara era sua irmã e daí poderia casar, e ele recebe esse presente, vamos dizer assim, do faraó, que a escrava Agar vem com ele traz esse presente aí de grego para si, que vai habitar com ele Agar, e ele acaba tendo esse filho com Agar, dito pela própria Sara, porque Sara não gerava filhos. Daí a gente pode extrair várias lições, mas vamos voltar aqui para o nosso texto. Então, Quedar, ele é filho, ele vem da linhagem de Ismael, então ele vem da escrava, e ele não vem
de Sara, chamada Livre, a esposa. Então, Quedar, ele é o segundo filho de Ismael. Ismael teve 12 filhos, que é chamado 12 príncipes, mas porém o primeiro foi Nebaote e depois veio Quedar, né? E a gente entende que esse povo, os descendentes de Ismael, é um povo nômade, né? Armando e desarmando suas tendas. A atividade desse povo era o pastoreio de ovelhas, né? Dos bodes, das cabras. Vendiam carneiros, vendiam seus cordeirinhos, seus bodes. Interessante que essa palavra Quedar, ele tem uma raiz hebraica que significa escuro. Até por isso a gente já pode ver a expressão morena sou como as tendas de Quedar, porque vem de uma expressão negra, escura. Então a gente já consegue ver aqui a tipologia surgindo. Vejam, por que as tendas de Quedar? Né? As cabras daquelas regiões, que é uma região de Gileade, né? Eram cabras que tinham a pelagem negra, escura. Então, provavelmente, essas tendas de Quedar, elas eram atípicas. Em suas cores, eram tendas com cores negras, de pele de cabras negras, não eram comuns, eram diferentes. Amém? Né? Deu para entender até aqui? Então nós vamos agora extrair verdades sobre esse pano de fundo que a gente entendeu nessa declaração de Sulamita: morena eu sou, mas cobiçável, como as tendas de Quedar e como as cortinas de Salomão. Vamos extrair verdades espirituais para nossas vidas. Então, a primeira lição espiritual que nós vamos extrair desse pano de fundo que acabamos de expor é que não somos legítimos. Sulamita está dizendo aí que ela não é legítima. Morena eu sou como as tendas de Quedar. Ela não é legítima, né? A Bíblia vai dizer que Jesus veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então entendemos aqui essa expressão morena sou, mas cobiçável, mas aprazível. Ela está dizendo eu não sou legítima, mas sou aprazível. É a figura da igreja. Ela está dizendo eu sou diferente, eu sou gentílica. Somos, veja, Quedar vem da linhagem de Ismael, não vem de Isaac. Então veja, a igreja vem de uma genealogia gentílica. É necessário pegar lá Mateus, capítulo 13, que vai falar das 7 parábolas do reino, uma expressão escatológica. Note que no primeiro versículo vai estar lá: e saindo Jesus de sua casa, foi assentar-se ao mar. Que significa isso? Jesus saindo de Israel, do seu povo, saindo do seu povo, buscou os gentios, né, as nações gentílicas, e desse povo fez a sua igreja. Eu vou estar lendo alguns versículos para a gente entender o que essa narrativa, essa expressão de Sulamita, as filhas de Jerusalém, né? Morena sou, mas aprazível, como as tendas de Quedar, que a gente vai estar falando, estamos falando nesse ensino. Veja, Gálatas 3, versículo 7 diz: os que são da fé, ou seja, da promessa, precisamente estes que são filhos de Abraão. Aí a gente agora entende esse antagonismo da expressão de Sulamita: eu sou morena, sou aprazível, não olhai para que sou morena, porque sou aprazível, sou como as tendas de Quedar, beduínas, vagavam no deserto, eram nômades,
simplicidade das tendas de Quedar, armando e desarmando, porém sou como as cortinas de Salomão. Então, ao mesmo tempo que ela está mostrando a simplicidade e seu lado, porque quando fala da negrura, é uma forma do pecado, né? É uma forma de não há pureza. Se a gente pegar qual eram os puros em linhagem, a nação judaica, o povo de Israel. Então fala, eu sou negra, eu não sou pura. Eu não sou como eles, mas eu sou aprazível. Eu sou como a tenda de Quedar, eu sou nômade. Não tenho lugar certo, todavia, sou como as cortinas de Salomão. Então veja, o que Gálatas capítulo 3, versículo 7 está dizendo? Porém, mais os que são da fé, está dizendo que sulamita, agora, precisamente, estes que são os filhos de Abraão. Ou seja, aqueles que eram das nações gentílicas, que eram tendas de Quedar, hoje são as cortinas do templo de Salomão. Não estaremos falando agora sobre as cortinas de Salomão. Então, no versículo 8 diz, e a Escritura, prevendo que Deus iria justificar os não-judeus, os gentios, as nações gentílicas, nós, pela fé, anunciou com antecedência o evangelho a Abraão e disse, em ti serão benditas todas as famílias da terra, porque em ti há uma nova forma de gerar. Não é a genética propriamente dito física, mas é a genética espiritual, a genética da fé. Aqueles que nascessem pela fé seriam filhos de Abraão. A Escritura declara, e eu quero ler com vocês esse texto, a beleza que está nesse texto, que diz assim, Gênesis capítulo 16. Vamos estar lendo esse texto, a beleza que está nesse texto. Versículo 1 diz, e Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos, e ela tinha uma serva egípcia que se chamava Agar. E disse, pois, Sara a Abraão, na verdade aqui é Sarai, eis que o Senhor me tens feito estéril, rogo-te que tomes a minha serva e possivelmente terei filhos dela. E atendeu Abraão ao dito de Sara, e Sarai, mulher de Abraão, tomou a Agar, a sua serva egípcia, e depois de 10 anos que tinha habitado Abraão na terra de Canaã, a deu por mulher a Abraão, seu marido, e ele coabitou a Agar, a qual concebeu, e quando viu que tinha concebido, olhava com desprezo a sua senhora. Agora vamos ver Gálatas, capítulo 4. Gálatas, capítulo 4, versículo 22 ao 28. Notemos a beleza dessa expressão, que diz assim, porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava, Agar, e outro da livre, Sara. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre, segundo a promessa. Veja, Sulamita está dizendo, segundo a carne, eu nasci da escrava, de Agar. Eu sou geneticamente nascida de Agar. A minha genealogia vem de Agar. Agar teve Ismael, e Ismael teve Quedar, as tendas de Quedar. Sou como as tendas de Quedar. Porém, todavia, pela fé, eu sou descendente legítima de Abraão. Mas o que era da livre, por promessa. O que se entende por alegoria? Porque estas são 2 alianças, da graça e da lei. Uma do Monte Sinai, gerando filhos para a escravidão. Veja, geneticamente eu sou filho da escravidão, que é Agar. Ora, esta Agar
é Sinai, o monte da Arábia, e exatamente o território que esse povo peregrinou, que era nômade, a região da Arábia, que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com seus filhos, mas a Jerusalém, que é de cima, é livre, a qual é mãe de todos nós. Aleluia. Então, espiritualmente, Sulamita está dizendo que ela é filha de Sara, mesmo geneticamente sendo descendência de Quedar, de Ismael, de Agar. Isso é tão profundo, porque está escrito: alegra-te, ó estéril, que não deste a luz. E essa parte desse versículo está no texto que nós lemos lá em Gênesis, aonde diz que Sara não tinha filhos e ela havia dado a sua serva, a sua escrava, Agar, a Abraão. Aí a Bíblia agora vai dizendo: alegra-te, ó estéril, Sara, que não deste a luz, esforça-te e clama, tu que não estás de parto, porque os filhos da solteira são mais dos que a que tem marido. Somente até aqui. Versículo 28, mas nós, irmãos, somos filhos da promessa com Isaque e não com Ismael. É tão profundo entendermos isso, essa expressão de Sulamita, que mostra claramente que ao mesmo tempo que ela representa, que ela usa a tipologia das tendas de Quedar para se representar, sendo ela escura, ela usa as cortinas de Salomão, a legitimidade e sendo fixa em um palácio real. Amém? Essa é a primeira lição que nós extraímos dessa expressão de Shir HaShirim, capítulo 1, versículo 5. Segundo Quedar era nômade, beduína, não tem endereço fixos, somos peregrinos e embaixadores. Ela, usando as tendas de Quedar, ela mostra como ela era peregrina, armando e desarmando tendas. Eu vou ser rápido aqui. É triste ver hoje pessoas carregando bandeiras denominacionais e acham que isso é professar uma fé cristã. E aqui está dizendo que eram tribos nômades, que armavam e desarmavam suas tendas. Não estou dizendo aqui para você ficar saindo e entrando em instituições. O que estou dizendo é que ser igreja não é carregar bandeira institucional. Ser igreja é o testemunho de vida que você dá. É ser aliançado com Deus, e hoje através da aliança da graça e não da lei, e não carregar uma bandeira institucional e lutar por isso. Não, Paulo diz: lutai, granjeai a batalha da fé, e essa fé aí é justificação pela fé e não da bandeira institucional, que infelizmente tem matado inúmeras vidas e decepcionado inúmeras vidas, as quais às vezes nunca mais regressam à fé cristã, decepcionada com líderes e por aí vai. Então o que ela está falando: eu sou nômade, não tenho endereço fixo, nessa terra eu estou de passagem, não tenho não carrego um título, não, eu sou nômade, estamos de passagem nessa terra, porém como embaixadores que detêm plenos poderes, plenipotenciários de um nome, carregam um nome, Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo o Messias, um anel de brasão de autoridade, que é o nome de Jesus nas nossas vidas. Por terceiro e último, o sol que nos fatiga. Servir a Deus não posso dizer que não é ausência de aflições, não é ausência de tribulações, não é ausência de perseguições. Ela diz: morena eu sou, isto por causa do sol do meio-dia que me fatiga. Então é por causa das aflições, dos problemas dessas vidas. Não estamos livres disso, mas com certeza nós
Somos cortinas do templo de Salomão e ali, como cortinas de Deus, estamos cobertas e protegidas num castelo, adornando o palácio real. E eu quero dizer que em versículos à frente nós vamos ver que ela pergunta: onde tu apacentas as tuas ovelhas? E aí há a primeira fala do noivo, vamos dizer, de Salomão, né, como o amado. E querido, querida, o sol hoje nos fatiga, o sol hoje vem forte sobre nossas vidas, mas o nosso descanso, a Bíblia diz que não é aqui. Ainda há um descanso para o povo de Deus. Existe um lar celestial preparado para cada um de nós, e esse texto fala da temporalidade. Não somos fixos nessa terra, estamos de passagem. Isso é só um momento que estamos vivendo, e todas essas aflições um dia terá fim. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Continue conosco no nosso estudo do livro de Shir HaShirim, Cântico dos Cânticos, o mais excelente cântico de Salomão. Que Deus te abençoe. Amém.